Então, vamos deixar o coração se acalmar, voltar ao ritmo. São muitos grupos que passam pela vida, pelas nossas vidas e tantas outras. A gente está pisando aqui um solo sagrado para essa casa, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas antes aqui houveram outros grupos. E eu quero agora chamar a mestra Janja e o Edson Caiapó com uma poesia, um poema, do Oliveira Silveira, nosso poeta porto-alegrense, gaúcho, afro-gaúcho. Se chama Técnicas Pedagógicas. Teu grupo está na roda viva. Está na roda a vida. Mudar grupos. Vez de vosso grupo entrar na roda viva. E a vida está na roda. Mudar grupos. Vez de só você. Você na roda viva. E está na roda a vida. Mudar grupos. Hora de vocês. Vocês na roda viva. E a vida está na roda. Vida. Mudar grupos. Morte. Mudar grupos. Oliveira Silveira. Então, eu chamo com muito carinho para compor a mesa de encerramento do nosso encontro, a mestra Janja, que nos deu a licença de usar a expressão cunhada por ela. Nunca mais a gente quer usar expressões e não dizer de quem são. Mestra Janja, obrigada por inventar da pequena para a grande roda, que nos inspirou nesse evento. Obrigado mesmo. Então, a mestra Janja, Rosângela Costa Araújo, mestra de capoeira Angola, do grupo Instituto Nzinga, professora do Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal da Bahia, historiadora, com mestrado... Eu não botei óculos, mas estou conseguindo ler. Quero. Ariana, libriana e corintiana. Gaúcho batendo palma para Corinthians, só tu mesmo. E com todo carinho e amor, Edson Caiapó, filho de Caiapó com Marajoara, nascido no estado do Amapá, doutor em História pela USP, Universidade de São Paulo, professor de História Indígena e coordenador na Licenciatura Indígena Intercultural do Instituto Federal da Bahia, em Porto Seguro, Bahia. Boa noite a todos e todas. É uma alegria imensa estar aqui hoje. E a gente que é da capoeira, a gente vive de desafios, né? Depois que passa um tambor por aqui, sentar é praticamente inadmissível, né? E aí eu queria dizer que eu também não ando só. Aprendi com Maria Bethânia, eu não ando só. Então, eu queria saudar aqui as minhas e meus mais velhos, saudar as minhas e meus mais novos, sobretudo as pessoas inseridas nas comunidades tradicionais de matrizes africanas, saudar meu irmão, né? Meu parente, nós temos um vínculo de parentesco dentro dos movimentos sociais organizados. E eu queria começar essa noite de bate-papo com vocês
chamando também minha galera, que eu também não vou chegar aqui sozinha. Então, eu queria apresentar para vocês um pouco daquilo que nós estamos chamando da ginga como epistemologia da resistência. E eu vou pedir permissão e licença para vocês para começar a fazer isso do jeito que a gente sabe fazer, que é cantando, tocando e jogando capoeira Angola. E eu vou convidar aqui uma galera. Enquanto eles chegam aqui, eu vou pedir um berimbau. Conta a lenda que um belo dia, uma menininha, em uma antiga comunidade num país africano, perguntou à sua vovó, posso brincar na floresta? E a avó disse, pode sim, mas toma cuidado e não vá muito longe, pois ficamos sabendo que está zanzando por aí um homem mau. As crianças do meu grupo dizem, um colonizador, né? Um homem mau. E a menina disse, tudo bem. E ela foi, brincou, brincou, brincou. E, quando estava com sede, ela se dirigiu a um lago para beber água, e esse tal homem mau apareceu, lhe acertou com uma pancada na cabeça, e nunca mais a criança foi vista, a menina foi vista. Durante vários dias, a comunidade se dirigiu para aquele lago, buscando respostas sobre o desaparecimento daquela menina. E levavam oferendas para aquele lago. Todos os dias, o grupo saía cedinho, se dirigia para o lago levando oferendas. Até que, um belo dia, ao chegar à margem do lago, eles encontraram um urucungo, um marimbau, um berimbau. E toda a comunidade, então, pôde dançar, brincar, cantar e celebrar, pela certeza de que a cabeça daquela menina havia se transformado nessa cabaça, o seu corpo, que é um princípio da flexibilidade, a gente enverga, mas não quebra, havia se transformado nessa biriba, e a sua alma havia se transformado no som melódico do berimbau. Essa é a lenda do berimbau, e é com ela que eu quero começar a nossa apresentação. Vou chamar aqui uns amigos daqui de Porto Alegre, amigos e amigas daqui de Porto Alegre. Vou pedir licença para vocês para cantar uma ladainha que nós fizemos, né? E vocês podem subir, e chamar vocês para tocar e cantar comigo rapidinho. Não vamos tomar muito tempo, viu, Carla? Não se preocupe, a organização sempre fica, né, no ponto, pensando como é que a gente vai quebrar os protocolos. Então, dizer que, dentro da estrutura de aprendizado da capoeira, a capoeiragem ela é um conjunto de linguagens, e que a roda é o espaço de ritualizar os nossos aprendizados. Essa é a pequena roda. Ela é a roda desses conhecimentos específicos no espaço em que a gente reflete a qualificação das relações entre nós, levando em conta diferenças, temporalidades, etc. É aqui dentro que a gente é preparado para a grande roda. É só também na grande roda que a gente, de fato, se faz capoeirista. Então, a roda da capoeira tradicional ela é formada de 8 instrumentos, e, enfim. E a gente tem um canto que é dividido em 3 partes. A primeira parte, a gente canta uma ladainha. É um momento em que ninguém joga capoeira, as pessoas só escutam, se concentram e se preparam. Depois, a gente entra nas saudações, ou chula, também ninguém joga, e só daí em diante, quando entramos no canto corrido, é que é possível jogar, e a gente passa, então, a fazer uma leitura do nosso entorno, uma leitura daquele momento. Cada canto é um canto para quem está ali naquele momento, e aquele é um momento único. Então, eu vou pedir licença a vocês para cantar uma ladainha novinha. Mas o tema é antigo.
para Madiba e Luísa Bairros. Xoxoloça, xoxoloça, com lesuntaba, chimela, fome, South Africa. Wenu amaleka, com lesuntaba, chimela, fome, South Africa. Xoxoloça. Essa é a história do trenzinho que cruzou a África do Sul, construindo a liberdade. Falar da capoeira é falar de um campo de conhecimento extremamente, vocês sabem, está vendo que se eu não me aprisionar aqui, eu torturo vocês todos quando começar a falar de capoeira. Mas eu queria dizer que, quando a Carla me convidou para esse evento, e que eu, muito mal educadamente, não cheguei aqui cumprindo o protocolo, agradecendo a você, agradecendo a toda a organização e parabenizando pela importância desse evento, eu fiquei muito feliz, né, porque, de alguma forma, marca os esforços, né, de parte, felizmente, grande parte, dos grupos de docentes em várias universidades brasileiras, em, de alguma forma, reconhecer que a nossa universidade, que a universidade pública no Brasil, ela agoniza, né? E que, ao fazermos isso, nós estamos dizendo da necessidade, da urgência, não da gente reconhecer, menos ainda da gente ousar, pelas vias, né, da arrogância acadêmica, a dar visibilidade a outros campos e outros sistemas de conhecimentos que, dentro das universidades, colocam os seus sujeitos, as suas sujeitas, né, para que, dentro dessas universidades, elas possam também tensionar aspectos de uma construção democrática que evidencie o seu papel social. Então, eu sou essa, eu sou uma mulher capoeirista que está há 37 anos, iniciada na Capoeira Angola, e que a capoeira colocou dentro da universidade. Nunca o contrário, né? Nunca o contrário disso. Essa semana, eu estou mudando de casa. Deixa eu pegar aqui. Só isso que eu quero mostrar para vocês, não se preocupe. Eu estava mudando de casa e eu tenho, mexendo nos meus livros, nas minhas estantes, xingando, orientando os que a gente empresta livre e não devolve. Né? Xingava, que era um processo terapêutico, né? Xingar orientando de vez em quando é um processo terapêutico necessário. Eu encontrei a primeira coisa que eu produzi de escrita na minha vida sobre capoeira, que eu estou tentando achar aqui e está me dando um baile aqui, achei. Eu nasci no interior da Bahia, e em Feira de Santana, e fui para Salvador na idade de fazer faculdade. E eu sempre gostei muito de cinema, né? E venho de uma família muito pobre, então o cinema era só um lugar onde se ia. E eu me lembro que tinha uma época que tinha alguns produtos de comércio que faziam grandes promoções, né? Tipo um sabão em pó, que, quando chegou o filme Dio Como Te Amo, na minha cidade, ele, assim, quando você comprava sabão em pó, você ganhava 3, 4 ingressos para ir ao cinema. Eu passei uns 2 meses assim, eu já sabia a cena que vinha antes, eu começava a chorar 2 horas. O que vinha, eu chorava antes, que eu já sabia a cena que vinha. Mas, um belo dia, chegou um produto na minha cidade, que era também um sabão em pó, e eles davam de presente, vinha de brinde, quando você comprava 2 caixas, um bloquinho de papel. Para mim, isso era uma coisa tão preciosa, porque eu, de uma família muito grande, então, você ter um papelzinho que fosse seu, um lugar que você pudesse, né, disponibilizar para você, era uma coisa assim incrível. E eu já tinha começado a treinar capoeira. Então, eu achei essa semana
isso aqui, que tem simplesmente 23 páginas escritas. Meu primeiro trabalho sobre capoeira, e ele tem o título A Psicologia na Capoeira. Nunca estudei psicologia, viu, gente? Muito pelo contrário. Mas por que eu estou trazendo isso? Só para dizer para vocês a diferença que faz quando você se reconhece pertencendo a uma comunidade cognoscente, né, com capacidade de se reconhecer na produção autoral daquele conhecimento, que ele é coletivo, como todos os conhecimentos produzidos dentro da resistência e dentro da comunidade negra. Então, assim, eu até me causa um pouco mal-estar quando você me disse, na instante, obrigada por você ter inventado isso. Eu disse, nossa, eu que passei a minha vida toda dizendo que dentro da cultura negra ninguém inventa nada. Né? A gente não inventa, na realidade, a gente aprende, a gente recebe, a gente desenvolve, a gente reinterpreta. Né? Então, assim, essa foi a primeira vez na minha vida em que eu produzi uma reflexão minha sobre alguma coisa que eu entendia como conhecimento. Mas, para vocês entenderem isso, é necessário que eu conte uma outra história. Eu sempre fui das atividades de corpo, eu fazia faculdade de Educação Física, pleno regime militar, até o período, um momento em que uma amiga me apresentou a duas pessoas que estavam começando um trabalho de capoeira Angola na Bahia. Eles tinham 3 dias que tinham começado. No 4º dia, quando eles chegaram lá, eu fui e perguntei o que é isso. Eles disseram capoeira Angola. Falei, como é que faz para praticar isso? Ele falou, é só entrar. Eu coloquei a mochila no chão e comecei naquele mesmo dia e fiquei há 37 anos fazendo a mesma coisa. Né? A mesma coisa, ou seja, fazendo capoeira. Então, naquele momento em que eu tive o acesso à capoeira Angola, a primeira grande certeza que eu tive na minha vida é que eu jamais poderia seguir trabalhando profissionalmente com a educação física. E foi assim, e foi por conta da capoeira que eu voltei. Eu estava concluindo uma faculdade e eu me dirigi para me inscrever num outro vestibular e fui fazer História, exatamente porque a capoeira foi o primeiro contato que eu tive na minha vida, né, de aprendizado sobre a história dos povos africanos no Brasil, sobre a história dos negros e sobre a cultura negra, terminando uma faculdade. Foi a primeira vez. E eu tive a sorte de entrar num grupo que reconhecia a capoeira como instrumento de luta contra todas as formas de opressão, que buscava participar dos movimentos políticos daquela época de reconstrução democrática do nosso país e que, portanto, valorizava, né, se distanciando da compreensão da capoeira enquanto esporte, enquanto ginástica, né, das suas bases africanas. Isso foi um grande redefinidor de caminhos para mim, né? Porque, obviamente, que a capoeira ela vai me trazer uma série de desafios que, até então, eu nunca pensei que eu pudesse passar. Um deles foi o de entrar num espaço extremamente masculinizado, né? A capoeira, até então, era um espaço de homens. Quando alguém me pergunta quem eram as suas referências de mulheres quando você entrou na capoeira, eu só posso me reportar a Ialorixás, a mametos, né? A pessoas de comunidades religiosas. Não tinha nenhuma referência de mulher na capoeira, que nunca tinha conhecido outras mulheres fazendo capoeira. Então, foi um grande choque para mim nesse sentido, e aquela necessidade de construir e ocupar determinados espaços, ela pôde ser evidenciada exatamente por uma prática que, naquele momento, ela era uma coisa muito nova dentro da história da capoeira, mas que hoje ela é praticamente comum, ou poderia dizer, é quase uma cultura,
vigente no interior da capoeira, sobretudo nesse segmento ao que eu me refiro, que é a capoeira Angola. Para quem não sabe, rapidamente eu vou falar que a capoeira ela chega no Brasil, ela faz parte dos sistemas interpretativos de mundo que chegam ao Brasil através das memórias trazidas dos povos africanos, né, especificamente dos povos bantus, né, e que, como tal, ela vai ser conhecida ou vai ser registrada, né, nos primeiros momentos, como jogo de Angola, dança de Angola, brincadeira de Angola, como essa rubrica, né, de Angola, por conta dos registros do próprio tráfico, mas que depois ela vai receber esse nome, ou ela vai ser conhecida com esse nome de capoeira, recebendo o nome de um acidente geográfico, né, um fenômeno geográfico, um tipo de vegetação. Né, muitos de vocês já devem ter ouvido essa palavra se referindo a determinados espaços geográficos. Né? Determinado animal, determinadas pessoas estão na capoeira. Ainda hoje é muito comum no interior do Brasil, sobretudo no Norte e Nordeste. Então, nesse momento, quando a capoeira, a partir do século XIX, mais especificamente, passa a receber esse nome, os capoeiristas eles passam a se organizar em sociedades secretas, que eram as maltas. Essas maltas, assim como os quilombos, elas existiram de norte a sul do Brasil, e elas variavam em tamanho, em composição e também em objetivos políticos. Você tinha maltas urbanas, você tinha maltas rurais, e, mais recentemente, a gente está tendo a sorte de encontrar, através de alguns registros de prisão, de capoeiristas, né, em 1850 a capoeira entra para o Código Penal como uma contravenção, a gente tem conseguido agora também encontrar alguns registros de maltas formadas por mulheres capoeiristas. Né? Então, essas maltas elas variavam de tamanho de 4, 5, 6 pessoas até 3.000 ou mais pessoas, como foi o caso da Guaiamuns, da Alagoas, do Rio de Janeiro, e outras, né, tantas maltas. Com a criminalização da capoeira por volta de 1850, os capoeiristas, então, eles passam a ser perseguidos, né, porque a lei é muito evidente, ela designa a prisão e os castigos físicos em ambientes públicos para aqueles que fossem apanhados sob suspeita da prática da capoeira ou mesmo na prática. E a reincidência aumentava a pena, podendo, inclusive, implicar em deportação, em prisão ou até mesmo na eliminação desses sujeitos. Né? O que vai acontecer é que, a partir dos anos 30, durante o Estado Novo, né, e compondo os projetos populistas do Estado Novo, né, assim como o samba, a capoeira ela vai começar a sair da criminalidade. Né? E os resultados disso, elas, de alguma forma, vão posicionar esses espaços de tensão entre as culturas populares e a academia, à medida em que vai ser exatamente na cidade de Salvador, mais especificamente vinculadas à Faculdade de Medicina, aquela lá onde o próprio Nina Rodrigues desenvolveu as suas pesquisas, buscando comprovar a inferioridade biológica das pessoas negras, que a capoeira, o estilo moderno da capoeira, ela vai nascer, né? À medida em que as elites baianas elas passam a se interessar por algo, né? Mas não se interessava pela ambiência daquela prática, que era uma coisa de homens, era uma coisa de rua, era uma coisa de pretos, era uma coisa de pessoas marginalizadas. Então, vai ser exatamente a partir desse contato com os estudantes da medicina que um personagem da história da capoeira na Bahia vai criar um processo, um código, uma sistematização que junta coisas da capoeira com outras expressões de luta que já haviam entrado no Brasil,
e vai registrar isso com o nome de luta regional baiana, que não se sustenta esse título, e, com o passar do tempo, ele passa a ser chamado de capoeira regional, dando aí origem à bifurcação na história de resistência da capoeira, tornando a capoeira agora atrelado a uma invocação do Estado brasileiro em constituir o seu primeiro esporte genuinamente brasileiro ou a sua primeira ginástica genuinamente brasileira. Então, é com essa característica, né, que a história da capoeira, a partir de então, ela vai se dividir. Muita gente, muitos capoeiristas vão, obviamente, migrar para esse novo conceito da capoeira como esporte, até porque ele passa imediatamente a ser inseridos em sistemas controlados pelo Estado, como escolas e quartéis, né? E, a partir daí, ela vai ocupando outros espaços, inclusive, nas próprias faculdades de educação física, formando profissionais para essa área. A capoeira Angola, ela, portanto, ela entra num processo de quase desaparecimento, mas é no contexto dos anos 80, né, quando existe uma efervescência política muito grande, não apenas em torno, né, da reconstrução democrática, mas também, né, da reestruturação, da reorganização dos movimentos sociais, inserindo aí o próprio chamado movimento negro, né, que assim o denominamos, embora reconhecendo que seja um conjunto de movimentos. A capoeira também passa a se reorganizar a partir dos anos 80, e a retomada desse processo vai buscar exatamente fazer com que a universidade ela também participe desse momento, à medida em que, na cidade de Salvador, era possível a gente organizar, através da ocupação de um espaço que era o Forte, hoje chamado de Forte da Capoeira, mas um lugar que havia sido um presídio, inclusive, do próprio regime militar, né? Os capoeiristas que não tinham espaço para treinar capoeira, vários mestres antigos, eles foram ocupando esse espaço, e esse espaço hoje ele virou o Forte, chamado Forte da Capoeira. E, naquele momento, a gente passou, então, a pensar a formação do sujeito capoeirista. A gente tinha dois caminhos. Ou a gente pensava essa formação a partir daquilo que era novidade, portanto, era aceito e já se tornando hegemônico, com um projeto, inclusive, de mundialização muito intenso, que era pensar a capoeira através dos sistemas de competições e de campeonatos, etc., ou construir um discurso político de resistência, de contracultura para a capoeira, né, e posicionar a capoeira no conjunto desses movimentos. E foi assim que nós fizemos, né? Então, denunciar, né, o projeto racista, elitista da capoeira moderna, né, que, desde o seu nascimento, tinha como base tirar a capoeira da rua e, mais ainda, exigir que os seus praticantes só não seriam presos se pudessem comprovar ser trabalhador com carteira de trabalho assinada ou ser estudante universitário, né? Eu estou falando de uma cidade chamada Salvador, com 82% da sua população, formada de pessoas negras nos anos 30. Então, a gente sabe, né, que a repercussão disso ela vai marcar, em definitivo, os destinos da capoeira, os rumos futuros da capoeira. E assim será, à medida em que a capoeira ela começa a sair do Brasil, a entrar em outros países, e, ao fazer isso, ela começa a constituir comunidades, aspas, de desdobramentos, ou aquilo que antes era simplesmente um grupo de capoeira, um mestre e um conjunto de alunos, ela passa a se organizar através de um sistema de redes de grupos de capoeira, cujas matrizes estão no Brasil, e os seus núcleos vão se espalhando, além de outras cidades brasileiras, né, que, posteriormente, também começaram a ser marcados pela história da capoeira, como as cidades do sul e sudeste do Brasil,
né, que foi bem posterior, no contexto dessa organização, não que não existisse capoeira aqui antes, mas de uma forma organizada, né, e, da mesma forma, o desenvolvimento dessas comunidades fora do Brasil. As repercussões disso, estamos ainda processando, porque é tudo muito recente. Se a gente pensar que há menos de 100 anos atrás, sairíamos daqui agora todos para uma cadeia pelo que fizemos, né? Hoje a gente tem a capoeira posicionada no contexto das políticas culturais do Brasil como patrimônio imaterial da cultura brasileira, como patrimônio imaterial da humanidade, né? Então, isso foi possível a partir do momento em que, ainda na gestão de Gilberto Gil, à frente do Ministério da Cultura, o Gilberto Gil ele já tinha um conhecimento, né? Ele foi nosso secretário de Cultura lá de Salvador, ele tinha um conhecimento dessa dimensão, né, do gigantismo da comunidade da capoeira, e ele pôde, já desde a sua primeira gestão, propor em Genebra o registro da capoeira como patrimônio imaterial. E, a partir daí, uma série de políticas públicas, né, hoje findadas, como todas as demais, foram feitas pensando a capoeira, tanto do ponto de vista da produção de pesquisas, quanto do ponto de vista da recuperação de acervo, da formação de acervos, mas também de valorização dos velhos mestres de capoeira, do reconhecimento, do surgimento agora da figura das mestras de capoeira, nesse contexto. E com esse conjunto de ações é que a capoeira pôde também, hoje, se espalhar em mais de 165 países, sendo, portanto, um dos fenômenos culturais sediados no Brasil de maior abrangência fora do nosso território, né? Eu diria que mais, inclusive, hoje, até do que o próprio samba, do que o próprio futebol, né? À medida em que, sobretudo, o futebol, esse que nos decepciona, ele vai perdendo aí as suas áreas livres, né? As áreas livres que antigamente nós tínhamos como garantia da sua prática. Então, com esses desdobramentos históricos, o que nós temos hoje, né, para pensar a capoeira enquanto um campo de conhecimento, é a possibilidade de dizermos que não existe hoje dentro das universidades, tanto as universidades brasileiras como universidades em várias partes do mundo, uma única área do conhecimento que não tenha sido já afetada por alguma pesquisa acadêmica sobre capoeira. Todas as áreas de conhecimento que eu tenho, né, hoje tem alguns campos outras áreas que vão se abrindo, mas todas as áreas de conhecimento que eu compreendo, que eu conheço, a gente tem hoje pessoas, temos a presença de capoeiristas e nós temos capoeiristas refletindo, enquanto capoeirista, desde esse lugar de capoeirista, aquele conhecimento tornado agregado à sua condição de capoeira. Então, quando eu propus que a gente refletisse, né, a ginga enquanto uma epistemologia da resistência, ou a ginga enquanto uma epistemologia feminista, que é o que eu tenho me debruçado hoje no contexto dos estudos de gênero e feminismo, é exatamente pensando a ginga enquanto uma metalinguagem, né, que comporta uma série de outros referenciais, de outros saberes, que nos faz transitar num contexto, ou de um não lugar, como diria Sueli Carneiro, mas de uma interface, né, que nos faz dançar sem ser dançarinos, tocar sem ser musicistas, cantar sem ser cantores, né, jogar sem ser jogadores e lutar apenas porque nós nascemos para a luta. E a capoeira nos exige, né, a permanente condição de quem luta, né? Por quê? Porque a prática da capoeira
ela tem aspectos que a distinguem de várias outras práticas corporais. Primeiro é que a capoeira depende de uma comunidade, né? Você só se faz capoeirista, você sai de dentro de uma comunidade e, quando você sai da pequena roda, você é um elemento daquela comunidade, você é um difusor da sua comunidade, você é menos você do que você imagina. Nós somos menos nós do que imaginamos. Então, e é interessante, porque se a gente pensar aquilo que eu estou chamando, que eu estou usando como elemento provocador dessa fala, que é a questão da ginga, né? E a gente se reportar aos dados históricos sobre o que é a ginga, a gente vai ver, né, como dizia o Dr. Fukiau, que foi o primeiro africano a criar um centro de pesquisa da cultura banto dentro dos Estados Unidos. Ele dizia que o Brasil é como aquele pai que não reconhece o filho, né? Então, ainda que não se reconheça o filho seguirá impossibilitado de negar a existência daquele pai. Ele diz isso quando ele se refere ao Brasil na relação com a África. A nossa dificuldade de nos reconhecermos enquanto um país da diáspora africana, ainda que a gente saiba que somos um povo quase banto-falante, que a nossa língua é marcada por aspectos, né, fulcrais da língua banto, que os nossos equipamentos, quando nós configuramos, que não nos permite configurar com português, que tem um português específico para a gente, que ele não é nominado, né, porque é um português de preto, é um pretuguês, como dizia a Lélia Gonzalez, né, é um pretuguês. Né? Esses aspectos, eles, por conta do racismo institucional, ele provoca uma compreensão desviante de que a presença da África marca apenas a cor da nossa pele, né? Que bom que ela marca a cor da nossa pele, né? Mas ela marca, inclusive, o nosso projeto de nação. Ela marca, inclusive, o projeto de construção de identidade nacional, né? Então, é necessário que a gente... e hoje a gente falava disso num grupo de discussão à tarde, quando nos referíamos a 10.639, e eu abro um parêntese, inclusive, para sugerir, tem um videozinho que foi um apêndice da minha tese, ele chama Iê Viva Meu Mestre, ele está no YouTube, que é um vídeo feito com crianças, com um grupo de crianças em São Paulo, capoeiristas, e que quando eu estava 2 semanas para depositar a minha tese, me bateu um banzo absoluto, né? E eu, reconhecendo o potencial da capoeira, eu disse, nossa, mais um texto para a estante, né? E eu queria alguma coisa a mais. E aí eu tinha uma amiga que faz cinema, e eu propus a ela a realização de um documentário. Ela me pediu um roteiro. Eu disse, olha, se eu soubesse fazer roteiro de documentário, eu não estava aqui escrevendo tese. Desculpa, tá? Do jeito que eu sou inquieta, né? Então, mas eu disse para ela, eu posso sugerir uma pergunta. E a pergunta, Carla, foi a seguinte: o que essas crianças aprenderam dentro da capoeira que elas poderiam ter aprendido na escola? Só isso. E o resultado é maravilhoso, né? É maravilhoso, inclusive, porque se eu perguntasse aqui agora quem é que imagina a origem da palavra ginga, muito provavelmente a maioria não saberia responder. Mas os meninos responderam. E eles vão dizer, olha, a palavra vinga vem do nome de Nzinga Imban de Angola, a soberana do Indongo, né? A soberana de Angola.
de Matamba, aquela perpetuada no Brasil através da capoeira, né, a rainha Ginga, e através das congadas, né, onde a gente tem a coroação também da rainha Ginga. Mas ela também está nas comunidades religiosas, na figura mítica de Oiá Matamba, né? Então, como não reconhecer, né, que essa palavra, ginga, ela veio associado a um perfil que indica a compreensão compartilhada, né, sem que chegassem às nossas escolas os livros para nos ensinar essa coisa, através da oralidade sobre aspectos da vida daquela soberana, né? Hoje é possível, hoje a gente tem as redes sociais, a gente tem o fenômeno da internet que nos possibilita acessar uma série de conhecimentos que, naquele momento, era praticamente impossível, sobretudo para crianças, né? Então, assim, é exatamente, né, pensar a história da rainha Zinga, aquela que busca impedir o tráfico, aquela que senta para negociar com o Estado português, que finge se converter ao catolicismo, ao cristianismo, que se permite, inclusive, a receber um nome católico para negociar, e volta e joga de lado tudo isso e segue sendo quem ela sempre foi, só que de posse de outros tipos de conhecimento. Então, essa história, de alguma forma, ela me leva para aquelas aulas lá da minha época de graduação, quando eu via o João Reis ensinando lá, através do seu livro, que eu adoro, Negociação e Conflito, que ele dizia, olha, a história da resistência negra no Brasil ela está muito menos focada nessas grandes polaridades entre o Pai-Adão de um lado, o modelo Pai-Adão de um lado, o modelo Zumbi dos Palmares no outro. E aí, no centro, você tem um cenário de negociações permanente. Permanente. E a figura de Nzinga Mbande, de Angola, né, o ato de gingar, é exatamente para esse campo de luta e de negociação que eles nos chamam. E, ao fazer isso, a gente diz que, desde dentro da grande roda, a gente busca se reconhecer, reconhecendo-nos para falar desde dentro para os desde dentro e aprendendo a falar desde dentro para os desde fora, né? Enquanto uma comunidade internacional hoje, já encerrando a minha fala, que eu acho que eu já tomei tempo demais, enquanto uma comunidade internacional hoje, a gente tem uma série de desafios, né, colocados sobre a comunidade da capoeira. A capoeira entrou nos Estados Unidos, num país que tem um modelo de relações raciais completamente distinto do brasileiro, para pensar convivências entre brancos e negros. Nós temos comunidades organizadas de capoeiristas no mundo todo que a gente consegue fazer. Então, a gente entra nos Estados Unidos e quer discutir também, como capoeirista, o nosso modelo, outros modelos, outras possibilidades de refazer as relações raciais no mundo. Nós entramos com vários grupos espalhados por vários países que tomam determinadas causas, seja, por exemplo, a causa palestina. Existe 3 vezes no ano em que grupos de capoeira se organizam no mundo inteiro e faz, mesma hora combinada, um evento só chamando a questão para o Estado palestino, para a Palestina. Nós temos hoje uma campanha de mais de 12 anos de existência de capoeiristas pelo fim da violência contra as mulheres. Então, a formação dos capoeiristas hoje, né, é uma formação que integra esse trânsito, né, entre essas comunidades cognoscentes, trazendo para dentro da roda de capoeira, ou fazendo com que a roda de capoeira seja quase que um departamento interdisciplinar, né,
fazendo com que a produção aqui de dentro ela promova, do ponto de vista da ciência política, uma série de debates sobre aquilo que, do ponto de vista dos fazeres hegemônicos, a gente não tem a menor dúvida. Os estados constituídos têm muito mais dificuldade de fazer do que tem feito a capoeira, né? Então, pensar a ginga como uma metáfora ou mesmo como um conhecimento pautado nesse conceito de resistência é dizer que, acima de tudo, nós reconhecemos que gingamos porque a vida nos chama para essa compreensão de um jogo, mas nos ensinando que existem jogos que são finitos e outros que são infinitos. Os jogos finitos são aqueles que são demarcados pela possibilidade de ter um vencedor e um vencido. E os jogos infinitos são aqueles jogos conduzidos pela única razão, que é a de continuar jogando, né? Então, é exatamente com essa noção que a gente constrói uma série de conhecimentos em vários campos constituídos academicamente, nas sábias cidades do conhecimento, né, demonstrando que, na realidade, a universidade ela seria, de fato, bem mais prazerosa e bem mais ousada se, do mesmo jeito que a gente estava todo mundo aqui sambando e a gente continuasse sambando, a gente também aprendesse todo mundo a gingar. Muito obrigada. Fica a provocação. Bom, boa noite a todos e a todas. Assim, eu quero falar da minha felicidade de estar aqui, né, em Porto Alegre, né. Agradeço muito pelo convite e eu não tenho nenhuma dúvida, né, de que o evento ele de fato é muito interessante, né, e esta mesa, por exemplo, ela atesta isso, né. Há bem pouco tempo atrás, né, esses grupos e esses movimentos populares, vamos assim chamar, não tinham espaço, né, dentro da academia. Então, eu quero assim pedir licença aos mestres, né, e ao público em geral para fazer algumas provocações, né, e quero assim iniciar dizendo que eu me considero um caiapó ressurgido, não no sentido antropológico da palavra índio ressurgido, mas no sentido de que, na minha infância, né, eu, com os meus 8 anos de idade, fui estudar no internato, né, em Altamira, para crianças indígenas, né, um internato para que a gente aprendesse a ser gente, né, e para que as nossas almas fossem salvas. Essa história, que não é, obviamente, do século XVI, né, porque, geralmente, quando nós nos reportamos às questões indígenas, pensamos no índio congelado, no século XVI. E, obviamente, que estou me reportando a uma história bem recente, né, da década de 1980. E essa história ela me faz, então, pensar numa outra história narrada pelo José Bessa, né, no livro que é A Torre de Babel, né, onde ele fala de um diálogo, né, de uma antropóloga com um pajé do povo Runicuim, no Acre, né, na fronteira com Peru e Bolívia. E na aldeia, né, o diálogo ele pautava as questões de tradições, de cultura, de histórias e memórias indígenas. E essa moça antropóloga ela era bastante conhecedora da cultura Runicuim e ela tinha, inclusive, o domínio da língua Runicuim. E depois de um longo diálogo, passou um rapaz de uns 16 anos de idade lá no fundo da aldeia e a moça antropóloga perguntou para o pajé assim: e esse rapazinho, ele conhece tudo isso, ele, né, domina a língua e conhece tudo isso que o senhor está falando? E aí o pajé olhou para ela e falou: minha amiga, infelizmente ele não conhece nada disso porque ele estudou, ele foi para a escola, né?
Então, eu fico pensando um pouco, né, nessa história como minha história também, né? Então, eu sou ressurgido no sentido de que eu fui para a escola desaprender, fui para o internato desaprender, né, o meu pertencimento, a minha identidade. E, num período relativamente curto de tempo, eu parei e deixei de falar a língua do meu povo e esqueci rituais e tradições, né, e depois virei missionário, né, e aprendi, né, que tudo que não fosse vinculado à doutrina, né, onde eu aprendi, uma doutrina extremamente rigorosa, de um cristianismo extremamente dogmático, se eu não estivesse enquadrado, terminava a doutrina, eu estaria fazendo pacto com o demônio. E, portanto, as tradições indígenas são tradições que têm pacto com o demônio, né? Depois virei missionário e fui trabalhar como missionário na região de Juiz de Fora, em outras cidades, inclusive no sul de Minas Gerais. E depois de circular bastante e vender livros e pregar o evangelho e passar fome, eu resolvi ir para Belo Horizonte, né? E lá em Belo Horizonte eu entrei na UFMG para fazer o curso de História. Os cristãos dentro do internato, eles me concederam, digamos assim, boas armas, no sentido de que eu aprendi muito bem a língua portuguesa, tanto escrita quanto falada, assim como tive acesso a uma série de outros conhecimentos que originalmente não são indígenas. E isso, então, provocou um problema, talvez, para o cristianismo, que foi o fato de que, no final, antes de concluir o primeiro ano do curso de História, eu me identificava como ateu e como anarquista. E fiz militância dentro do movimento estudantil, fui coordenador de DCE, fui presidente de diretório acadêmico da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG, e fiz vários tipos de movimento, né, nos meios sociais. E depois que eu terminei o curso de História, retornei para a Amazônia, de onde eu sou originário, e um dos primeiros momentos em que eu fui colocado em xeque, né, foi quando eu estava numa conversa com um pajé na beira do rio Assá, e o pajé estava tratando de uns peixes que ele tinha pescado, que ele tinha pegado. E eu, então, comecei a narrar um pouco dessa história para ele, né, inclusive do meu ateísmo, que eu estava convertido para o ateísmo, e falava isso com certo orgulho. E o pajé, então, depois de ouvir longamente, ele virou para mim e falou assim: mas me fala uma coisa, afinal de contas, você é ateu ou é índio? Eu não entendi muito bem sua história. E aí eu entendi o recado. E, obviamente, que eu mudei de rumo. Eu pensei, bom, eu tenho agora que me desconverter, né, do ateísmo, que eu já tinha me desconvertido do cristianismo, e agora eu vou ter que beber em outra fonte, porque o pajé está me dando o recado que eu tenho que ser caiapó, né, que eu tenho que ser, né, originário, e que eu tenho que adotar as tradições originárias, a espiritualidade originária. E foi a partir daí, então, que eu me debrucei, né, em busca desse saber, né, tentar reconstituir esse saber, e que estava adormecido, e que, num período também curto de tempo, ele veio à tona com muita força. E tudo aquilo que os cristãos diziam que era do demônio, voltaram, né? E aí eu não sei, eu espero que os cristãos não fiquem falando por aí que eu tenho pacto com o demônio, porque eu não lembro de ter feito nenhum pacto desse tipo, mas, enfim, nem de ter feito ou não ter feito, né? E aí, essa história, então, nos remete a uma questão assim, de que a violência contra os povos indígenas é uma violência histórica, né? Quando os portugueses chegaram por aqui e invadiram esse território que apelidaram de Brasil, chegaram por aqui dizendo em primeira mão que os povos indígenas não tinham alma e, portanto, não eram humanos, né? E depois de longos debates, o Papa Paulo III baixou um documento, uma bula, reconhecendo o caráter humano dos povos indígenas. E depois foram decretadas guerras justas, né, apesar de ter reconhecido o caráter humano, foram decretadas guerras justas contra os povos indígenas que não aceitassem a fé cristã ou que não aceitassem as ordens da coroa portuguesa, né? E aí, nesse sentido, os nossos povos originários foram violentamente massacrados, passaram por um processo de genocídio e foram escravizados. E aí eu me reporto assim a uma outra situação, a uma outra história, desta vez de um senhor chamado Pero Magalhães Gândavo, que andou pelas terras da Bahia, ainda na primeira metade do século XVI,
E esse senhor era muito curioso, ele andava no litoral, circulando entre os indígenas, né, entre os Tupinambá. E depois de muito circular por lá e observar, né, e fazer essas anotações, ele chegou a uma conclusão. Ele escreveu, né, um texto que depois virou um livro chamado Tratado da Terra Brasil, datado de 1637. E nesse livro, o Pero Magalhães Gandavo, ele conta, então, de tudo que ele observou e chega no auge, né, da escrita, dizendo, então, constatando que os povos indígenas não falavam as letras F, L e R, né, e isto significava dizer que os povos indígenas não tinham fé, nem lei, nem rei, né, não falavam F, L e R, né, que são povos, né, anarquistas, desordenados. Na verdade, esses rótulos todos perversos contra os povos indígenas eram anterior ao Pero Magalhães Gandavo, né? Então, os jesuítas diziam que os povos indígenas eram infiéis, eram incrédulos, eram mentirosos, sodomitas, preguiçosos e tanta coisa feia desse tipo. Então, assim, este processo, né, que tem a ver com a produção das guerras justas não cessa. E hoje em dia eu gosto de dizer assim que as guerras justas elas foram ressignificadas, elas vêm sendo ressignificadas ao longo do tempo. Então, hoje em dia, as guerras justas acontecem em outros formatos, tipo PEC 215 ou PL 1610, né, que é uma discussão que acontece no Congresso Nacional, que quer estabelecer a mineração, legalizar a mineração nos territórios indígenas, exploração de riquezas nas terras indígenas. Mas tem outras formas, talvez mais perversas ou tão perversas quanto estas, né? Eu penso assim que os historiadores e a sociedade brasileira precisa saber que o Brasil é um país que não é apaziguado definitivamente. Precisa saber que existe guerra civil, né, nesse país. Então, os nossos irmãos Kaiowá-Guarani, no Mato Grosso do Sul, né, continuam sendo caçados, assim como os nossos parentes no sul do Pará. E aí eu quero me reportar rapidamente a história do sul da Bahia, que é onde eu estou convivendo atualmente, né, onde existe guerra civil, né, do Estado brasileiro e, particularmente, de uma aristocracia, né, dos coronéis do cacau contra os povos indígenas da região e, particularmente, contra os Tupinambá. Então, eu gosto sempre de me reportar a experiências pelas quais eu passei, né, para atestar o que eu estou afirmando, né. Há alguns anos atrás, há poucos anos atrás, eu estive no sul, lá na região de Ilhéus. Saímos, eu e mais 3 pessoas do Instituto Federal da Bahia, saímos de uma aldeia, Tupinambá, em Olivença, no município de Ilhéus, e estávamos seguindo para uma outra aldeia do povo Pataxó-Ranrãe, no município de Pau-Brasil. E no meio do caminho, nós fomos abordados violentamente por um grupo de pistoleiros, né, que pararam o nosso carro e chegaram gritando, né, tem um índio dentro do carro. E eles, então, arrancaram, né, nós 4 de dentro do carro e colocaram fogo no carro no meio da BR-101. Né, e eu, né, que era o índio que eles tinham dito que estava dentro do carro, fui levado para outro lugar, né, onde passei por um espancamento e por ameaças e de revólver na cabeça e uma série de atrocidades, né, que com esta história, com esta fala, eu quero atestar que as guerras justas elas continuam abertas, que esse caso, né, não é um caso isolado. Cotidianamente, corriqueiramente, os nossos parentes, né, no sul da Bahia e os Tupinambá, principalmente, sofrem toda essa violência e toda essa pressão que eu estou aqui me reportando. E aí nós temos, então, assim, uma situação, né, em que a história, né, durante um tempo muito longo, seguiu impavidamente sem dar audibilidade e visibilidade aos povos indígenas. Né, então, historicamente, contou-se uma história, né, que é uma história oficial, uma história que tentava montar uma unidade nacional formada por uma homogeneidade cultural, e que as nossas línguas, as nossas tradições, os nossos povos, as nossas memórias não foram levadas em consideração, e que eu diria assim que hoje, né, nós historiadores,
né, os intelectuais e educadores brasileiros, têm um papel a cumprir, né, que é o de trazer para dentro da história esses grupos silenciados historicamente, né, indígenas, a população negra e outros grupos que historicamente foram excluídos da história, que foram silenciados. A escola, particularmente, seus currículos têm que ser revistos, no sentido de que a escola tem que ser um espaço, né, para que esses grupos, né, estejam incluídas nas discussões, nos currículos, de forma geral. E eu diria, então, que é o momento de nós colocarmos em xeque, né, essa história eurocêntrica, essa história que exclui, que violenta, essa história que definitivamente não representa a realidade da composição do povo brasileiro e muito menos a realidade dos povos indígenas, né? Existem algumas estimativas arqueológicas, antropológicas, linguísticas e históricas que falam que em 1500, né, tinha uma população por aqui de aproximadamente 10 milhões de pessoas, falantes de aproximadamente 1.200 línguas, que compunham centenas, né, talvez milhares de povos diferentes. E que, num período muito curto de tempo, toda essa diversidade foi quase que exterminada, né? Hoje, nós temos uma população de aproximadamente 1 milhão de pessoas indígenas, falantes de aproximadamente 300 línguas, que compõem aproximadamente 350 povos diferentes. A sociedade brasileira pouco conhece essa realidade, né? Eu lembro que, na minha infância, na minha adolescência, os professores de língua portuguesa falavam de um milagre linguístico no Brasil. Eles diziam que de norte a sul, de leste a oeste, todo mundo fala a língua portuguesa. E eu, na minha digamos assim, ingenuidade e talvez inocência, eu aceitava esse discurso, mas a minha cabeça ficava meio confusa, porque eu ficava pensando assim, mas e o meu povo e os vizinhos nossos, o que eles falam, então, afinal de contas? Porque, definitivamente, não é a língua portuguesa, né, falada por esses povos. Então, existe a necessidade de rever essas coisas, né, e rever as práticas educacionais, os currículos escolares e a prática educacional, no máximo, né, realizam os movimentos do tipo congelar os povos indígenas no passado, no século XVI, né, os nossos povos, portanto, estão condenados ao passado, ou quando os povos indígenas são trazidos para a discussão, eles são trazidos como herança, né? Quais foram as heranças que os povos indígenas deixaram para a sociedade brasileira? E aí as respostas, elas são, né, bem do senso comum, né? Os brasileiros gostam de comer farinha, gostam de andar descalços, e gostam de tomar banho de chuva, e gostam de comer peixe assado, né? E falam algumas coisas assim muito bobas, digamos assim, né? que está muito distante da realidade dessa diversidade toda que compõe a nossa sociedade. Então, eu diria que este momento, né, o momento que nós vivemos, é um momento privilegiado e que nós, historiadores, não podemos deixar passar batido, não podemos assim deixar sair entre os dedos a oportunidade de nós revisarmos a história, de nós repensarmos a história, de nós colocarmos em xeque essa história oficial, né, que silencia e que quer ser a única versão autorizada e que não admite outras histórias e que não admite a sabedoria milenar dos nossos povos. Eu falei hoje pela tarde, no grupo que eu estava participando, de um evento que eu estive na cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, no ano passado, no final do ano passado, e havia uma mesa, né, parecida com esta aqui, parecida não, né, diferente dessa aqui, mas formada por 3 pessoas. E a discussão era, então, a questão assim, de concepção de mundo, né? Como que tudo surgiu e como que as coisas, né, funcionam, os princípios das coisas. E aí uma doutora em biologia, ela deu um show de uma aula sobre evolucionismo, né? Como que tudo surgiu a partir de uma grande explosão e que, né, depois de milhares, milhões de anos, né, estamos aqui, nós, seres humanos inteligentes. E aí o teólogo, né, fez uma belíssima fala sobre o criacionismo, né, de como tudo surgiu a partir da lógica de um grande ser superior que em 6 dias criou todas as coisas, inclusive nós, seres humanos, a partir de um boneco de barro. E depois o pajé
né, pegou o microfone e falou assim: olha, esses mitos eles são muito interessantes, eles são muito bonitos, eu aprendi muito com os dois colegas. Mas eu quero dizer que o mito do meu povo é outro, né, porque para nós tudo começou com um jacaré. Né, e aí ele então narrou a história de como tudo surgiu, né, e que nós, inclusive, somos o resultado disso. Então, assim, nós temos que partir do princípio, né, para mim cada vez fica mais claro, que a escola brasileira, a educação brasileira, se não está fracassada, ela está à beira do fracasso ou da falência. E que é necessário, então, rever as práticas educacionais, as nossas aulas de história, e é necessário, então, pensar em outras possibilidades de leitura, né, da composição da sociedade brasileira. É necessário trazer os povos indígenas para dentro das escolas, é necessário pensar, por exemplo, entre outras coisas, nas crises que nós atravessamos, né? Porque, corriqueiramente, as pessoas perguntam assim: afinal de contas, então, qual é a colaboração dos povos indígenas para a sociedade brasileira ou para a humanidade? E aí eu gosto de pensar em algumas coisas, sabe? Para tentar responder essa questão que eu mesmo coloquei, eu quero assim me reportar duas histórias. Uma primeira, né, que é quando eu estava em São Paulo fazendo doutorado, eu trouxe a minha família, né, para São Paulo para ficar comigo. E a minha filha, naquela época, devia ter uns 5 ou 6 anos de idade. E aí, quando ela chegou no aeroporto, nós seguimos de ônibus, né, para a região sul, onde eu morava, e quando nós atravessamos a ponte do rio Tietê, né, a minha filha fez um gesto, né, de apertar as narinas e perguntou assim: nossa, por que fede tanto? E aí eu apontei para baixo e falei para ela: é o rio. Aí ela olhou para mim de forma estranha e falou assim: mas rio fede? Né, a Luara tinha vindo lá da beira do rio Oiapoque, mas rio fede? Aí eu pensei comigo assim: não, me parece que não é o rio que fede, né? O que fede é o desenvolvimento, né? Então, este projeto de desenvolvimento levado a cabo pela humanidade e que tem o seu fundamento em vários momentos, mas me parece que o movimento iluminista, né, é o que pauta essa ideia de progresso e de desenvolvimento, né, trouxe profundos problemas para a humanidade. O meu parente Álvaro Tucano falou assim: olha, hoje, né, a sociedade brasileira começou a despertar para essas questões indígenas e para a valorização das tradições indígenas e da diversidade e da forma como os indígenas conseguem viver, né, num formato de coletividade, de fraternidade, mas começou a despertar, segundo o Álvaro Tucano, porque a sociedade, né, e a humanidade de forma geral está com medo de morrer queimada e afogada. Foi isso que ele falou, né? A terra está aquecendo, as geleiras estão derretendo, o nível das águas estão subindo. Então, meu parente, eles estão com medo de morrer queimado e afogado, e agora eles querem fazer a discussão, né? E a discussão, ela de fato tem que ser feita, porque a crise socioambiental, obviamente que ela vai afetar todos igualmente, inclusive os povos indígenas. Então é necessário, né, entre outras coisas, que nós, historiadores, educadores e professores, e as escolas e os currículos, coloquem em discussão essas questões todas, né, da crise que é de valores morais, de valores econômicos, de valores socioambientais. E isso pressupõe pensar, né, numa questão de reencantar as relações humanas. Reencantar as relações humanas. E reencantar as relações humanas pressupõe, entre outras coisas, também colocar em xeque a ideia de progresso, a ideia de desenvolvimento. Eu gosto de brincar um pouco com essa palavra, né, que desenvolvimento me parece que é a negação do envolvimento, né? E aí o que os povos indígenas estão dizendo é assim: olha, mas nós precisamos de envolvimento. Envolvimento entre nós e de nós, né, junto com as forças, né, da natureza, porque, afinal de contas, para os povos indígenas, nas cosmologias indígenas, as forças da natureza são sagradas, né? Os animais são sagrados, os rios são sagrados, a floresta é sagrada, e é necessário, então, que a gente exercite, né, essa forma de pensar. Eu trabalhei com os Guarani Mibiá em São Paulo e coordenei as escolas, né? E uma das
Em um determinado dia, a secretária, né, ou os representantes da Secretaria de Educação comunicaram que teria uma visita na escola lá da aldeia do Jaraguá, né, e nós nos organizamos muito para essa visita da Secretaria de Educação, das supervisoras, né, e os meninos, então, foram orientados para vir todos com uniforme limpinho, né, e todo mundo ficar enfileiradinho, e todo mundo organizar seus caderninhos todos, né, e deixar colocar tudo em dia, porque as moças supervisoras fariam a supervisão. E aí chegou o dia da visita, as moças acharam muito assim, bacana, legal, né, porque os meninos estavam todos enfileiradinhos e limpinhos, ninguém estava, né, agachado em cima das mesinhas da sala de aula, e elas deram nota 10 em tudo, né? E uma delas, então, resolveu ir lá no fundo da escola para fazer a supervisão lá atrás. E a escola estava chovendo nesse dia, né? A aldeia é de Barro Vermelho, e ela se deparou com uma criança de uns 5 anos de idade, passando a mãozinha no barro vermelho molhado e carimbando a parede branquinha. Né, e ela começou, então, a esbravejar muito, né, gritar o meu nome e falar que era um absurdo, né, porque aqui tudo é muito sujo e esses índios são sujos e tem muita terra e muita sujeira. Por onde a gente anda aqui tem terra e tem sujeira, e a escola é cheia de sujeira e as paredes são cheias de sujeira. E aí o pajé, né, o Tiramões, o José Fernandes, ele estava atrás, observando, né, e ouvindo a moça, e aí calmamente ele falou assim: moça, calma, isso não é sujeira, isso é terra. Terra é de onde nós viemos e para onde nós vamos. E que parece até uma fala cristã, que é uma fala cristã, né? Mas eu diria assim que antes de ser uma fala cristã, é uma fala originária guarani. Né? Terra não é sujeira, terra é a força sagrada. O território é sagrado, né, para os povos indígenas. Então existe a necessidade de nós fazermos essa discussão, porque existe uma crise, né, como eu estou dizendo, no meu entendimento, que é uma crise de valores, inclusive acadêmicos, né, de conhecimento. A perspectiva cartesiana, newtoniana, está claramente em crise. Os campos de conhecimento não dialogam nem dentro da universidade, nem nas escolas e nem em lugar nenhum. Então, existe a necessidade dos conhecimentos, então, passarem a dialogar. Eu gosto de brincar com os meus estudantes, com os alunos lá no Instituto Federal, porque do outro lado da rua do Instituto Federal existe uma periferia que é considerada um dos lugares mais violentos da cidade de Porto Seguro, e nós ficamos lá dentro do Instituto Federal discutindo ciência e pensando em tecnologias, e ninguém dialoga com o outro lado da rua, e mesmo com a escola que está do outro lado da rua, que é uma escola frequentada por filhos, né, dessas pessoas lá das periferias. Então, o professor de História entra na sala de aula, dá os seus 50 minutos de aula, e, na sequência, entra um professor de Química, que não dialoga com o que estava sendo falado antes, e o professor de Química sai, entra de Física, e não existe definitivamente um diálogo para resolver as coisas que são coisas corriqueiras do nosso cotidiano. Então, as problemáticas, elas definitivamente não são resolvidas, e a educação não se organiza nesse formato. Nós falamos muito da necessidade, né, da educação abrir o diálogo sobre essas questões todas socioambientais, das questões da diversidade, da exclusão dessas diversidades. E aí, paliativamente, né, os cursos de História, por exemplo, pensam em abrir uma disciplina, ou 2 disciplinas, né, uma é História da África e a outra História Indígena, como se fosse a panaceia de todos os problemas. Então, quem tem que discutir questão indígena é o professor de História Indígena, os outros não precisam. Nas escolas indígenas, né, acontece algo semelhante. Né? As disciplinas, elas estão constituídas no mesmo formato, e aí cria-se uma disciplina chamada Cultura Indígena. E aí o professor de Cultura Indígena tem que discutir questão indígena, todos os outros têm que dar aula, né, no modelo quadradinho, sem fazer qualquer conexão com a temática indígena. Então, assim, eu diria que o sentido da escola, né, e das universidades deve ser o de produzir a ciência, obviamente, mas essa ciência dialogada com os saberes milenares, com saberes tradicionais,
visando, então, inclusive, fortalecer o pertencimento, né, das pessoas, mas também produzir uma sensibilidade, né, para que as pessoas consigam enxergar essas problemáticas todas e encaminhar discussões ou talvez até alternativas para tudo isso que está aí posto. Porque se existe uma crise mundial e os chefes de estados frequentemente estão chamando reuniões para discutir essa crise que é evidente, eu diria assim que os povos indígenas têm, entre outras coisas, têm a ensinar o seguinte: os povos indígenas conseguem viver com uma certa estabilidade nos seus territórios. A Amazônia preservada não é a Amazônia onde estão as madeireiras e as mineradoras e o agronegócio. A Amazônia preservada é a Amazônia onde estão os povos indígenas que, né, conseguem viver com uma certa solidariedade e num certo movimento de coletividade, respeitando, obviamente, o meio, né, o meio natural onde estão. Então, eu diria que a humanidade tem, né, a aprender no diálogo com os povos indígenas, mas o diálogo ele é respeitoso, porque, historicamente, a ciência nunca respeitou os saberes milenares dos povos indígenas, da população negra, da população de terreiro, do povo do campo, né, sempre tratou esses conhecimentos milenares como inferiores. E a regra tem sido a do epistemicídio. Então, neste momento, né, eu diria que há a necessidade de nós fazermos o diálogo de saberes, né, existe a necessidade, então, de nós buscarmos esse diálogo que deve, inclusive, acontecer nas escolas, tanto nas escolas indígenas quanto nas escolas de forma geral. E quero encerrar dizendo assim que as instituições de ensino superior têm que ter coragem, né, para fazer as coisas assim para valer. Então, o debate ele é muito produtivo, né? Nós montamos as mesas de debate e organizamos eventos de forma geral para fazer esses diálogos. Só que os cursos, e particularmente os cursos de História, não têm tido coragem para fazer uma reestruturação curricular, por exemplo, né? Para que a questão indígena esteja atravessando, né, todas as disciplinas, os componentes curriculares, né? E aí, no final das contas, a gente continua produzindo professores, né, em formato fabril, que vão continuar reproduzindo o que está aí, né, já na sociedade, que é uma situação extremamente opressora. E, definitivamente, para encerrar, né, eu queria dizer assim que os historiadores, né, que se debruçam com a temática indígena, obviamente que trabalham e devem trabalhar com fontes diversas. Mas é fundamental que os pesquisadores dialoguem com os povos indígenas contemporâneos, né? Então, esse distanciamento de pensar os povos indígenas no passado e de tentar compreender e buscar os povos indígenas apenas em arquivos, acaba provocando, assim, acaba reproduzindo, na verdade, essa exclusão dos povos indígenas na história. Então, existe a necessidade do diálogo com os povos contemporâneos, né? Porque, inclusive, os povos indígenas contemporâneos têm uma memória, né? Eu lembro assim que eu sentei para conversar com um pajé, um senhor velhinho, o pajé Galibi, e ele assim falou durante um tempo muito longo sobre a origem do povo Galibi. E aí ele foi buscar uma história lá no Caribe, né? E uma história longuíssima falando detalhadamente sobre essas coisas. Obviamente que, né, nós não podemos ser ingênuos de bater o martelo e dizer ele falou a verdade. O que eu estou dizendo é sobre a necessidade de nós levarmos em consideração essas memórias e esses conhecimentos desses povos. Por último, né, eu diria que é evidente que tiveram muitos avanços nos últimos anos em relação a essas questões, né? A Constituição brasileira, a nossa atual Constituição, ela aponta para avanços que vieram depois, foram confirmados por uma série de outros documentos, né, uma série de documentos que vieram estabelecer direitos, inclusive vieram trazer, reforçar a ideia de que essas temáticas devem ser discutidas e que nós estamos no momento de uma tendência de recuo, né, desses direitos e de tudo isso que foi conquistado de maneira muito, muito dura e que essas conquistas elas devem permanecer, né, nós temos que fazer um esforço muito grande para, pelo menos, garantir a permanência do que conquistamos e fazer também um esforço muito grande para que o que foi conquistado não recue.
Então, eu quero encerrar minha fala por aqui, agradecer muito, né, a atenção de todos e fico à disposição para questões. A Pamela ontem nos disse que o silêncio também é uma prece. E acho que só resta dizer gratidão por podermos estar aqui juntos, encerrar esse encontro provocadas, mania de falar no masculino, provocadas, e que sigamos encantadas para continuar simplesmente jogando, não para ver um vencedor ou um perdedor, mas para que simplesmente continuemos jogando dentro daquilo que a gente acredita. Gratidão por quem veio de longe, por quem veio de perto, e que a gente saia fortalecido para voltar para as nossas casas, para os nossos grupos e continuar jogando. Gratidão, Edson Caiapó. Gratidão, Mestra Janja. Gratidão a todas e a todos. Um bom descanso. Durmam bem e acordem bem.